Diminui um pouquinho, filha. Só o volume, por favor. Tá muito baixo. Só um pouquinho, meu bem. Oi, Alexandrina, tudo bom? Tô com a tua pergunta aqui para te responder, querida. Seja bem-vinda. Vamos torcer para que a internet me favoreça. Como eu comentei a semana passada, eu não tô no meu ambiente, tô em viagem. Programei, procurei ver a questão da internet, me passaram que seria uma internet boa. Então agora a gente vai confirmar. Pro Insta da ProHair eu não vou conseguir transmitir, porque eu não tô com um aparelho a mais. Boa noite, Jordane. Som e imagem, por favor, me passem como é que tá. Quem tá chegando aí, que seja bem-vindo. E, por favor, já compartilha, convida outras colegas, outras pessoas para estarem aqui conosco. Oi, linda, boa noite. E aí, vou estar dando sequência na questão de estar respondendo perguntas. Tomara que não trave também, tô nessa, tomara que não trave. Então, eu tô com as transmissões para a página. ProHair é a minha página de educação. E aqui para o Insta. Quem tá aí no Insta, me passa essa posição. Boa noite, Rosidalva. Me passa, Rosidalva, faz favor. Você que tá chegando aí, quem tá por aí no Insta, como é que tá o som e imagem? Eu vou ter que ficar aqui porque eu não tô no meu projeto cotidiano, tá? Eu tô procurando mesmo em viagem, em férias, tá fazendo a transmissão. Oi, Fernanda. E aí eu tô adaptando aqui, como é possível. Me passem como é que tá o som e imagem para as transmissões Face e para a transmissão no Insta, por favor. Aguardo aí um retorno de vocês. E nesse, para mim, ok, Rosidalva, ótimo. Som e imagem perfeito, então. Oi, Ana Lucy, boa noite também. Só me passem, então, aqui das páginas, como é que tá o som e imagem. A Alexandrina já tá aqui, que me deixou uma pergunta. Já vou responder. Vou começar com a tua, então. Só vamos ver aí quem mais chega. E se vocês me passam esse retorno aí das páginas, por favor. Eu sei que tem um delay, demora um pouquinho, às vezes, para me darem um retorno. E quem já chegou e compartilhou, agradeço. Quem não compartilhou, por favor, faz aquele movimento, compartilha, chama os colegas aí, para que estejam conosco também. Bota o dedo e chama mais pessoas para a gente estar aqui em ação. Ana, beleza, Ana, então se tá bom. Então, se tá bom, já vamos começar? A gente não vai ficar se estendendo. Como eu falei aí, a gente tem uma pergunta que a Alexandrina tinha me deixado outro dia, que acabou sendo vista posteriormente à aula da semana passada. Eu ia deixar gravado, mas deixa eu tentar entrar ao vivo, isso que eu estou fazendo. Então, nesse inteirinho, ia deixar um material, como eu estaria em férias aí uns dias, saindo, viajando, e a princípio deixar material gravado, mas decidi por bem trazer o material, as informações aqui, como me disseram que a princípio a internet me daria suporte, tá? Indicando que sim, que dá esse suporte. Pessoal do Insta aí, por favor, também, então, só mais gente entrando, boa noite para quem tá entrando. Qualquer coisa aí, só mais um segundinho. Obrigada pelos corações, quem tá mandando coraçãozinho, hein? Quem compartilhou também, gratidão. E nesse conjunto todo, então, um minutinho, que tem ainda bastante gente entrando, mais um minuto só para vocês chamarem os outros colegas para virem para cá, para estarem conosco. Quem tem grupos, que faz parte de grupos, envia o convite para os grupos, não precisa sair, basta botar o dedito aí no avião. Quem tem colegas profissionais, cabeleireiros, profissionais da área, de modo geral, também manda aquele convite de forma rápida e vamos lá. Então, só um minutinho. Oi, Miriam. Boa noite, querida. Seja bem-vinda também. Estou só dando mais um minuto, já ia começar, mas como eu vi que está entrando bastante gente. Oi, Sil. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Como eu vi que tem mais gente aqui chegando de último, de súbito, eu digo, deixa eu dar mais um minutinho. E aí, naquela ideia. Oi, Graça. Isso? Boa noite, Graça. Então vamos lá. Como eu falei, a Alexandrina havia deixado uma mensagem para mim outro dia com uma pergunta, uma dúvida. Depois surgiram outras dentro da caixinha que eu deixei hoje e a gente vai estar esclarecendo essas aí. E na quinta-feira eu vou fazer também. Vou abrir para dúvidas, que eu vejo que é algo que vocês gostam bastante. E dentro disso também é uma forma mais dinâmica da gente estar aí interagindo. Oi, Adriana, seja bem-vinda.
A pergunta da Alexandrina, a gente vai inicialmente, assim, recordar um pouquinho a respeito dos OX, para mim conseguir explicar ela de forma mais específica, direcionada e ampla na compreensão. O que ela trouxe? Nos fios brancos, se ela usar OX de 8 volumes com coloração, qual o efeito que dá? Então, o que a gente tem que entender? Por que a pergunta? Porque a gente ouve muito que o OX, eu acredito que por isso que ela trouxe, OX de 8 volumes ou de baixa volumagem, ele é indicado para usar com tonalizante, ok? É o que a gente de praxe ouve, né? OX de 10 e menor que isso é para usar como tonalizante. Aí a gente vai para o cenário que ela pediu da questão da coloração. Oi, Dênia, boa noite. Antes de prof e colega, Dênia. Boa noite, prof. Antes de prof e colega, querida. Então, assim, vamos lá. O OX, o que ele representa? O OX, ele representa força. Força de inserção de corantes. Dentro desse cenário de força, a gente tem as diferentes volumagens e no mercado a gente tem a colorimetria, de modo geral, nos traz a informação de que o OX ele é o responsável pelo clareamento. E eu fiz uma aula trazendo para vocês que a maior parte dos erros do profissional cabeleireiro acaba sendo aí, batendo aí. Por quê? Porque o OX, ele não é o responsável pelo clareamento. Contrariando o que a colorimetria comercial nos traz, a gente tem o OX responsável por inserção de corantes, entre outras coisas. Mas primordialmente a gente tem que entender ele como força de inserção. Então, eu partindo dos OX, ali você me pediu de 8, né, Alexandrina? Mas assim, vamos falar no OX de 10, 20, 30, 40. E o de 8, já vamos chegar nele, não estou deixando ele de lado. O de 10, eu tenho em torno de 900 Daltons, 600 a 900 Daltons. Força aqui, né? Eu sempre faço essa representação para ficar mais claro para quem estiver ouvindo, assistindo a live. O OX de 20, ele vai para 1.200 Daltons. Então, se eu tenho aqui 600 a 900 de força, chega com essa força na minha mão, a minha batida, o OX de 20 ele vem com um pouquinho mais. O OX de 30, ele já vai para 2.400 Daltons, força. Ele vem aqui. Então, 10, 20, 30. E o de 40, ele vai ter já 3.600 Daltons. Então, ele vem, pá! Força, muito mais força. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40. Ok? Nesse cenário, a gente tem a de 8. A de 8, ele tem uma potência ainda abaixo da de 10. E dentro disso, o que a gente vai ter? Menos força ainda que o de 10. Deixa eu ver o que estão dizendo aqui. A Dênia, a Zilda, boa noite, querida. Só digo que estou passada com as mudanças. Tudo novo, sem palavras com o método. A Dênia está falando isso porque a Dênia entrou na última turma de colorimetria do meu último curso e é colorimetria científica. Dênia, respira, você está passada. Sem palavras com o método, mas a prática te mostra tudo, né? Te mostra tudo isso que eu estou falando. Oi, Estela, boa noite. Te mostra que isso que eu estou dizendo, que o OX não é o responsável pelo clareamento, contrariando o que a gente ouviu a vida inteira quando profissionais cabeleireiros em centro técnico, em workshop, em cursos dos mais caros que eu trilhei muitos desses, assim como vocês, infelizmente não é a real. E aí é que bate naquela não real do resultado que a gente busca. E aí, se você abrir, sair da caixinha, como a Dênia saiu, como as gurias que estão aqui, que já são alunas, saíram, a Rosidalva e outras que estão aqui, a Miriam, etc., você vai trilhar um novo caminho. Mas assim, o que acontece? Dentro desse cenário, esse OX de 8 volumes, ele tem um potencial de inserção abaixo do que o de 10, Alexandrina. E se o D10, agora eu vou dizer o detalhe, o D10 ele já não tem potencial de colorir brancos. Por quê? O D10 ele vai fazer depósito entre cutículas, os corantes. Depósito entre cutículas não é o lugar adequado de corante. Corante, para ser colorido um cabelo, ele tem que estar em área cortical. Isso se consegue a partir de um OX de 20 volumes. Força, 20 volumes, 1.200 Daltons. Quando você usa um OX, uma coloração, com um potencial abaixo, que você vai usar de 10 ou de 8, o que você vai ter? Uma cobertura. O que é cobertura? Cobertura é você colocar os corantes em área inadequada, entre cutículas,
nesse fio em área superficial de córtex, ou seja, paracórtex, muito superficial ali, a externa, as primeiras camadas paracorticais, e dentro disso o que você vai ter? Um cabelo com uma coloração não efetiva, com grau de desbotamento absurdo, com déficits, debilidades em camadas lipídicas, o que gera implicantes sobre o fio, degradação, etc, etc, etc. E isso é o que acontece com corantes também, com tonalizantes também, nos corantes que envolvem os tonalizantes. Então, tonalizante não é o produto maravilhoso, mega, ótimo, que a indústria preconiza e quer nos vender, e nos vende, enquanto a gente não tem conhecimento, porque ele vai implicar, debilitar o fio. E ainda, o que acontece se eu quero colorir? Eu não vou colorir, eu vou cobrir, com baixa oxidação, como é o caso aqui que você está mencionando. Então, o que acontece? A tua pergunta de forma específica. Eu quis trazer uma série de detalhes para criar a linha de entendimento, para mim conseguir explicar, porque eu sempre gosto de trazer a explicação da questão, não de forma que, cobriu e deu, ponto. Não, eu gosto que haja um entendimento, uma linha de raciocínio. Então, a tua pergunta, nos fios brancos, se usar o X de 8 volumes, com coloração, qual efeito dá? Dá uma cobertura, não dá uma coloração. A cobertura acontece o quê? Com depósitos de corantes concentrados entre cutículas e não internamente, lá em área cortical, onde deve acontecer a coloração efetiva do branco. Consequentemente, o que vai ter com isso? Grau de desbotamento absurdo, uma cor, num primeiro momento, mais fechada, dependendo se forem aquelas cores mais escuras, certo? Mas que, em seguida, algumas lavagens vai dar transparência, porque não está inserido os corantes em conjunto com melaninas e queratinas corticais, há apenas ali umas ligações entre corantes e entre proteínas cuticulares, mas que, como não é o lugar adequado, e adicional a isso, vem aí os problemas relativos à diminuição implicante sobre camada lipídica, que camada lipídica, ou a camada 18-ME, é uma camada que dá saúde, sustentação, saúde para o fio. A parte que corresponde a fator hidratação, né, que fala-se tanto que o cabeleireiro hidrata o cabelo. O cabelo se auto-hidrata. E depende dessa camada estar em dia para isso acontecer. E dentro desse cenário, o que acontece? Então, não se usa esse OX de 8 volumes, não se usa a coloração com ele por esses cenários todos que eu trouxe aí, da não efetiva coloração e ainda dos implicantes sobre o fio. Deixa eu ver o que você me trouxe aqui, Alexandrina, eu entendi. Então, o efeito é um tonalizante. O efeito, ele vem de encontro com o que os tonalizantes trazem e que não vão ter efetividade, não vão ter ali a questão de o cuidado, a saúde do fio. Bem pelo contrário, vai ter todos os implicantes, entende? O tonalizante, o que ele tem de diferente? Não vou entrar nisso. Outra hora a gente fala sobre isso. Tenho aula gravada ali no IGTV. Já falei na outra aula também. Tem mais de 70 aulas hoje gravadas gratuitas no GTV. Conteúdo, falando de muita coisa, esclarecendo muita coisa, inclusive a diferença entre coloração e tonalizante de modo especial. Essa diferença entre cobertura e coloração também tem uma aula, tem muita coisa lá. Quem já acompanha, que já conferiu, ótimo. Que não acompanha, que não conferiu, tem muito conteúdo lá gratuito, quente, para que você possa abrir a mente, saindo da caixinha e tendo condições de trilhar um caminho de entendimento em muita coisa do porquê que você não consegue entregar resultados efetivos, muita coisa de como entregar resultados efetivos e muita coisa que, assim como a Dênia, que está ali, entrou agora recentemente no curso, que está chacoalhada, vai chacoalhar, mas vai chacoalhar por uma razão muito importante, para te dar caminho de transformação na tua profissão e você sair de um cenário de ilusão quando profissional, porque não é uma história da carrocinha, não. Eu tenho quase 20 anos de profissão e por 17 aproximadamente eu permaneci num cenário de viver curso, envolver assim, dinheiro, tempo, desgaste físico, desgaste emocional, viagem para um lado, para o outro, comida, passagem, etc. Tempo não com família, envolvido em estudo. Absurdo, assim, nem se mede, né, o quanto tempo isso envolveu, porque é o que nós profissionais precisamos, estar estudando. Só que, assim, essa busca era buscando encontrar respostas para as coisas que na prática não aconteciam. E o que eu tinha era colorimetria comercial, ou avançada, que se chama, ou tudo o que vocês imaginarem. E quando ia para a prática,
fechava sempre. Por quê? Porque eu tinha receitas. Colorimetria científica não é receita. Colorimetria científica é você entender reação de produto, como trabalhar com os produtos, como direcionar essas reações e a questão estrutural do que acontece, produto, cabelo, e aí você tem autonomia para transformar suas histórias. Oi, Gel, tem uma pergunta tua aqui, né, Gel? Já vou responder, aproveitei que você está aí, já vou responder. A Rosidalva trouxe alguma coisa, deixa eu só ver. Coloração é diferente de cobrir os cabelos brancos. Sim, Rosidalva, bem diferente. Você hoje bem sabe isso, né? E tem uma aula inteirinha aí no IGTV. Diferença entre colorir e cobrir, que agora que eu trouxe de uma forma muito rápida e resumida algumas informações. Bem, a Gel chegou aí? Então, vamos lá, respondendo a dela, aproveitando. A Gel me trouxe a seguinte questão: como faço para manter a durabilidade da coloração nos cabelos brancos? E aí a gente vai ter que retomar. Gel, eu respondi agora há pouco uma pergunta para a Alexandrina, e essa pergunta tua é importante que você volte e ouça essa da Alexandrina, tá? E eu vou pegar o gancho a partir daqui para quem já estava também, entendeu? Eu só vou dar uma captadinha aí do detalhe para criar a linha de raciocínio para você, tá? O que acontece? Cabelos brancos. Primeira coisa, primeiro ponto é você, para manter durabilidade da cor, fazer uma coloração efetiva. Então, antes eu falei que baixa volumagem, você tem uma cobertura. Volumagem adequada e outros detalhes que envolvem o trabalho com coloração de branco, você tem aí sim uma coloração em área cortical. Ótimo! E isso, um dos pilares primordiais é a força de inserção, força de OX, que eu expliquei anteriormente. Então, nesse conjunto todo, primeiro caminho, primeiro ponto-chave para manter a cor do branco, que é o que você está pedindo, a coloração do branco, é você fazer uma coloração efetiva. Quando você não fizer uma coloração efetiva, que você fizer uma cobertura, corantes em área inadequada, inserção inadequada, você já entrou num processo, problema de arrancada. Que muitas vezes na própria cadeira você tem o resultado que da transparência indesejada. Na primeira lavada vai ter já um grau de desbotamento absurdo. Inimigo, porque esse nome, porque cabelo branco não é inimigo, foi inimigo na minha vida por muitos anos, até eu saber, entender o que envolve metodologias para se trabalhar com cabelo branco. E a partir disso, não é inimigo para mim e não é inimigo para quem conhece metodologia para trabalhar com branco. Deixa eu ver o que a Rosidalva trouxe aqui. Quando o cabelo é colorido com a manipulação correta, o resultado é efetivo. Sim, quando o cabelo é colorido com. Isso aí, vamos lá então já. Quando o cabelo for colorido com manipulação adequada, que envolve 3 pilares que são bases para a coloração efetiva de branco, que é definição da OX que vai ser utilizada, e OX jamais vai ser OX de baixa volumagem, ou seja, 8, 10, não. A gente consegue começar a dar entrega de resultado em cabelo branco numa coloração efetiva com OX de 20. E isso daí envolve fator étnico-morfológico, negroide, 20, negro africano. Cabelo do negro africano você colore com 20. Aí, a partir disso, OX de 30 e OX de 40, ok? Então, essas 3 volumagens são as volumagens que precisam ser particularidades de cada um e o direcionamento de forma assertiva. 20 para esse porque ele é negro, negroide africano puro. Ele não teve na sua descendência... vamos dizer, ele tem o pai negro, uma mãe, numa dessas italiana. Brasil tem muito disso, dessas misturas, certo? Hoje mesmo eu estava conversando com um rapaz que fez um transfer aqui para nós, e assim, ele é gaúcho, ele tá aqui no Rio, trabalha aqui, mas ele é uma mistura. Ele tem o negro, ele tem índio na família e ele tem uma mulher que fosse colorir o cabelo, mongol no índio, estão me ouvindo? Mongol no índio, ele tem alemão, que é caucasoide, e ele tem negro.
Aonde que no fator étnico morfológico avaliado tem as 3 etnias, estou falando se fosse uma mulher, tá? Mas peguei esse exemplo porque casualmente aconteceu agora de tardinha, quando eu vinha voltando conversando com ele. E dentro dessa história toda que é o Brasil, né? Aonde que eu tenho que ir? Eu tenho que ir ao X de 40, onde o índio é o fator morfológico mais forte, mais resistente. Então, se fosse uma mulher que fosse colorir o branco, o X de 20 para negro, ok, tá, mas ele tem alemão, então já não seria, já teria que ir para um caucasoide, X de 30, mas daí a mulher já teria que, se fosse, né, 30, mas se tem índio, não, é o X de 40, por isso que com os clientes a gente tem que levantar isso e fazer essa leitura, dentro dessa leitura direcionar para qual é o grau de resistência maior, então nesse caso é um X de 40, se fosse uma mulher. Feito isso, aí define-se proporção e tempo. Então, OX, tempo de pausa, que é 50 ou 60 minutos, nada de... A questão da proporção na diluição, que tem que ser concentrada. Feito isso, coloração perfeita. Anne, está falhando muito. Ai, Anne. Vamos lá, vamos torcer que tudo dê certo. Deixa eu ver o que temos de mensagem. Então, primeiro passo que a gente precisa é uma coloração efetiva, tá, Gel? Feita dentro de pilares, para que haja aí, a partir disso, inserção de corantes via córtex. Lá no córtex vai haver uma estruturação, uma reação, onde vai se unir esses corantes com proteínas. Proteínas a gente tem ali 2 específicas especiais, que é a proteína melanina, proteína queratina, sim, porque a coloração não acontece só com melanina, ela acontece com queratinas também. Feito isso, a tua durabilidade na cor já vai ser top, muito mais que um cenário aí dessas colorações que a gente sabe que ficam aquém, né? E adicional a isso, daí, nos cuidados home care, tem que entrar produtos que façam termo e fotoproteção para o cabelo, para a coloração de modo geral, e que não tenham, na finalização eu tô falando, não tenham degradantes. Ou seja, oclusores e óleos, que biodegradam muito rápido. E, adicional a isso, uso de calor, primeiro a proteção, né? Proteção efetiva e não proteção problema. Problema, como eu disse, que tem esses implicantes sobre o fio. Adicional a isso, a gente tem que o quê? De qualquer modo, com um belo protetor, evitar ao máximo calor excessivo. Calor excessivo que eu posso mencionar de modo especial, piastra, babyliss, essas coisas. Então, ali já tem 3 situações assim que são top mais para manutenção da cor, ok? Mas aí teria outros, teria produto de home care também, que vem ali com uma máscara ou um condicionante, de modo especial, levando em consideração o condicionante, tá? Dentro disso, que tem ativos direcionados à questão que envolve o trabalho de cor. O que é envolver trabalho de cor? Se for uma coloração aonde está altura de tom do natural para cabelo escurecido com coloração, são ativos específicos para esse fim, para esse tipo e essa situação do cabelo. Se for um cabelo que tem clareamento por coloração ou tenha mechas, que também é grau de clareamento, e aí tem o processo de finalização da cor, já são outros ativos. Então, assim, vamos botar 3 situações que são chave, certo? Coloração, primeiro ponto, efetiva, top, 100%. Segundo ponto, importantíssimo a se ponderar, considerar a questão de termoproteção adequada, dentro de um cenário que é importantíssimo isso. E outro, o produto condicionante com os ativos que realmente vão dar o conjunto do tratamento, do cuidado, da manutenção para a estabilização das reações químicas que aconteceram com a coloração para esse fio. Tá cortando muito. Então é a internet, o pessoal tá colocando aqui. Pessoal, só me deem mais um toque se tá ainda falhando muito, se deu uma melhoradinha, porque eu não tenho aqui a internet. Eu tô com a internet aqui do local onde eu tô, da parte, e tô assim fazendo o possível. Simone Mello. Mas se tem cabelo 4 e quer chegar no 7 com brancos, ela vai ser com 20? Simone, o AX não é o responsável pelo clareamento. Ponto. Clareamento a gente tem que fazer por cálculo cromométrico.
Cálculo cromométrico diz respeito a coloração, é a responsável pelo clareamento e ela é que vai ser a responsável por conduzir. Se você está no 4 e quer chegar no 7, tem que usar cálculo cromométrico para isso. Aí, dentro de cálculo cromométrico, se tem branco e tem a necessidade da coloração do branco, e são mais do que 3 tons, como você está trazendo aqui, já tem todo um caminho também, e esse caminho, quando há mais de 2 tons, é ilusão o profissional cabeleireiro pensar que ele vai colocar o AX de 20, 30, 40 e vai sair do 4, aplicar o 7 ou aplicar e vai conseguir num único processo chegar. Cálculo cromométrico é algo que eu consigo trazer informação, que eu digo que é o A, do ABC até o Z, do profissional cabeleireiro, que o profissional cabeleireiro deveria saber. Infelizmente, nos centros técnicos e nos cursos não é passado para o profissional cabeleireiro, e aí está outro tiro no pé para não entrega de resultado, querida. Porque, assim, o cálculo cromométrico, ele tem possibilidade, por ele, da entrega até 2 tons de clareamento que a pessoa queira. É do 4, ela quer chegar no 6. Conseguiria sem a necessidade de fazer 2 processos. Aí, nesse exemplo que você trouxe, que a tua cliente quisesse de um 4 chegar num 7, existe a necessidade de ser feito, primeiro, o clareamento do natural por cálculo cromométrico, levando até a altura de 7, e depois, primeiro você vai se preocupar em clarear esse natural e levar até a altura que quer, e depois vai colorir o branco, por metodologia para branco. Caso contrário, vai ter daí a situação daquele... eu já fiz uma aula também, tá ali no GTV gravado, tá? Vai ter aquela situação, existe transparência, ficou transparência, e muitas vezes não é, ou melhor, não é a transparência. É quando tem mais de 3 tons de clareamento no desejo da cliente e você acha que por um único processo você vai entregar coloração do branco e o clareamento do natural. O branco, se você fizer uma metodologia assertiva, você vai entregar a coloração, aquela que você prospectou, você entregou. Você colocou o X certo, você fez a diluição, a proporção certa para a coloração daquela etnia, daquela tua cliente, e você entregou o resultado no branco. Pá! Só que se o cálculo que você fez, a coloração que você aplicou, ela não teve a curva para chegada através dela, porque ela é responsável do clareamento do melânico, ponto, não é o AX. Se essa coloração que você usou, ela não tem potencial, é mais de 3 tons que você quer entregar, ela não vai ter potencial de te conduzir até a altura de tom que você quer, o 7 no caso aí, você vai ter um cabelo natural melânico, que vai estar numa altura de 6, parou no 6, e automaticamente você vai ter o branco lá no 7. Vamos colocar assim, e aí você vai ter a impressão de uma transparência. Pensa assim, que se você colocar o 7 aí, ou melhor, Simone, me traz qual cor você aplicaria para entregar esse resultado. Deixa você me trazer como você faria. A tua cliente tem um 4, você quer chegar no 7, ok? E tem brancos, como é que você faria? Aplicando com esse AX de 20, qual seria? E depois a gente vai trocar uma ideia. Gel, me diz se ficou clara a resposta que eu te trouxe, por favor. Rosidalva diz que melhorou. Deu para entender tudo, mas melhorou. Tá, o pessoal disse que estava cortando, agora diz que melhorou. Simone, tá aí, me traz isso, tá? Então, cálculo cromométrico, ele é para quando a gente for clarear cabelos naturais, tendo branco ou não tendo, eu tenho que usar cálculo cromométrico. E quem clareia não é o X, tem uma aula gravada lá no GTV. É a coloração. Quem quiser continuar achando que é o X, continua, vai continuar dando tiro no pé. E a partir disso, desse cálculo cromométrico e brancos inseridos, se houver interesse em clarear mais que 2 tons, ou seja, a partir de 3, como é o caso aí, não consegue fazer num único processo com efetividade. Simone, aguardo que tu me traga, tá? A Zilda dizendo, acho que com tinta não chega. Tem um caminho, mas aí deixa a amiga aí trazer a Simone. Elisa, querida, tudo bom, amor? Deixa eu ver o que tu tem aqui de pergunta. Oi, Rê, eu posso fazer mechas com coloração 9.1 e AX de 40? Qual o objetivo que você quer? Elisa, me diz o que você quer chegar em resultado. Porque assim, qual o cabelo que você tem, natural, é branco, não é branco, o que é, e tu quer chegar em que resultado com esse 9.1? Se for melânico e você quer, dependendo do natural, chegar no 9.1, traz bem certinho esses detalhes. Entendi sim, sua explicação. Mas vou fazer o curso com você. Tá, Gel? Gel, é assim, ó.
Eu procuro trazer ao máximo as explicações aqui. Tem muito detalhe que a gente precisa pontuar dentro de linhas de raciocínios muito amplas. É como eu disse, cálculo cronométrico é uma coisa que eu não tenho como trazer, porque tem casos, detalhes, especificidades, tudo que eu disser e ficar no ar pode levar ao erro. Precisa ter toda uma linha de entendimento, passo a passo, para aí sim, criar o conhecimento e esse conhecimento te entregar o resultado ponto a ponto, sem sombra de erro algum. Natural 5, sem branco. E aí você quer entregar 9,1, não chega nem a pau. Se você aplicar o 9,1 com a x40, Elisa, ele vai te dar 9,5... Só um pouquinho, tô fazendo uma conta rápida aqui, gente. 14... 7... Tu vai chegar próximo de um 8, Elisa. Não chega. Chegar em morena cappuccino. Você vai conseguir um resultado de morena iluminada. Mas o que é esse teu cappuccino? Esse que é o detalhe. Tu tem que fazer o teste da coloração que você tem para você ver o que entrega. Entende? Porque, assim, ó, morena cappuccino, dentro disso, o que é? Se é para uma altura de 9 que você quer, morena iluminada é até a altura de 8. Ponto. A partir dos 9, a gente tem os tons de loiros. Aí, dentro disso, se você quer entregar tom de loiro, você tem ali que trabalhar em outra esfera. Não vai conseguir chegar com essa aplicação de 9, tá? E outra, dentro disso, como eu te falei, você vai chegar lá numa altura de um 7 indo para um 8, tá, Elisa? Não tem e vai te dar ainda um resultado bem quente. Bem quente, porque vai ter potencial de fundo de clareamento se expressando ali, tá? A Ragel dizendo é muita coisa. É muita coisa. Eu procuro trazer o que é mais cabível e possível para o entendimento de vocês, tá? Faz o teste. Faz o teste, é isso que você tem que fazer, tá, Elisa? Mas assim, não vai chegar em altura de 9. Nunca, 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 tá, amore? Bom te ver aqui. Feliz demais. Saudades de você. Tá, eu vou responder mais uma. E aí vai ficar aqui mais duas. E eu deixo aberto ainda a caixinha dentro da perspectiva até amanhã, para que deixem outras perguntas que eu respondo na quinta, tá? A Dênia. Realmente, amiga, você não tem como passar o método do curso com detalhe aqui, é muito vasto e profundo, sim, né, Dênia? Tu tá aí faz poucos dias e você já viu. É muita coisa, eu procuro trazer, assim, o que é mais cabível possível, compreensível, e criar ao máximo as linhas de raciocínio, mas é mudança, muita coisa a ser mudada, e essa muita coisa que realmente vai entregar efetividade, e para quem tem um primeiro contato, às vezes fica meio, pera, o que é isso? O que essa pessoa tá aí falando? Mas garanto, por A mais B, que é o que vai possibilitar, transformar e entregar resultado na vida de quem se abrir para isso. Que bom que você tá aí, Dênia, e você já esteve comigo trilhando caminhos de colorimetria comercial, a gente já trilhou muito isso em conjunto. Benção que eu achei esse, benção que você tá aí, fico bem feliz demais, tá? Zilda, você já faz mais pra gente, só gratidão. Eu que agradeço o carinho de vocês, sempre. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Tá, aqui eu tenho só mais uma situação, deixa eu ver, Elza. Boa noite, tenho cabelo natural castanho médio e fio branco, o tonalizante cappuccino fica legal. Ele vai só depositar por sobre esse fio branco aí, Elza, e dá o quê? Dá uma nuancezinha. Aí é uma coisa, você tá botando um tonalizante que ele vai depositar sobre cutículas, como eu falei, Elza. Não é uma questão de colorir, e a Elisa tá trazendo aí num outro cenário, ela tá trazendo dentro de um processo em coloração, por direcionamento. Então, cada caso é um caso, Elza. Aí, o que você quer? Você quer ali um detalhe que o branco ele fique ainda aparente, mas que ele fique dando ali uma nuance. Então, você usa sobre fios essa nuance, você não exige que ele dê um resultado de coloração. Ou, que nem a Elisa trouxe aí, ela quer um 9,1, tem branco, é uma altura escura, um natural, e ela quer levar esse natural também até lá. Não chega, como eu falei. Então, assim, ó, cada caso é um caso. Para ti, dentro do que você busca, fica bom, ótimo. Mas a partir disso, para o caso dela, que ela trouxe, não cabe. Então, cada caso tem que ser observado dentro das suas particularidades, tá, querida? Eu vou responder, a Márcia deixou duas aqui. Márcia, eu vou te responder uma. Eu recebi uma pergunta da Joselma hoje também. Aí eu vou deixar essas duas para
Quinta, e outras que venham a surgir aí, que às vezes o pessoal coloca depois e a gente conversa de forma mais detalhada daí na quinta-feira, tá? Sil, só tenho a agradecer a Renata por trazer esse método para olhar cabelos brancos. Eu que te agradeço, Sil, por você estar aí na primeira turma, você entrou com confiança, me dando essa confiança e transformando a tua história e os teus resultados, porque você sempre foi uma profissional, assim, ó, top mais em resultados, mas transformou os teus resultados e hoje você, assim, ó, tá fazendo aí todo um trabalho em branco, aonde você se tornou e é especialista e você tá cada vez agregando mais na tua profissão, isso me deixa feliz demais. Dênia, Gel, eu também agradeço pelas aulas gratuitas, gratidão, eu agradeço vocês, como eu disse, bem feliz com a presença, gratidão imensa pela presença de vocês. Dênia, chacoalhando os neurônios, amiga, gratidão pela riqueza que você foi buscar para nós. Gratidão, estamos na trilha da liberdade. Sim, Dênia, essa é a liberdade. A liberdade para o profissional cabeleireiro. Você está aí, ainda não teve acesso a todo o conteúdo. Se você já está vendo o quão libertador é, te prepara. Tu ainda não tem noção do todo, querida. E aguenta o chacoalho, mas é um chacoalho muito positivo. Chacoalha, não cai. Eu chacoalhei, as gurias que estão aí chacoalharam, que estão fazendo os feedbacks delas, mas é aquele chacoalho que quando ele chega para realmente virar a chave e conduzir a gente para uma outra realidade, para um outro resultado, para uma outra perspectiva e aí sim, transformar. Quando eu falo que é transformador, as pessoas não têm noção o quanto, e eu não falo isso porque eu tenho um curso nesse sentido, eu falo isso porque isso foi na minha vida, isso é na vida de qualquer profissional que chegue ao conhecimento da colorimetria científica e se abra para ele. Quem não fizer isso vai continuar por um tempo ainda na sua caixa. E é o que eu tenho para dizer. Essa colorimetria científica mais cedo ou mais tarde vai chegar na vida de todos, porque tem muita coisa que vai ter que cair por terra nesse cenário de comercial que acaba por deixar o cabeleireiro preso a muita coisa. Tem empresas, graças a Deus, empresas de produtos, que tem profissionais seus hoje, instrutores, pessoas que dão a educação na área, e estão hoje, que vêm e trabalham com produtos, colocando seus profissionais nesse sentido, seus técnicos, fazer curso de colorimetria científica para começar a expandir isso. Então, mais cedo ou mais tarde, vai começar a chegar para mais pessoas. Hoje a gente está num grupo pequeno ainda, mas vai se expandindo. E quem antes chegar, antes vai se transformar. Andréia, tenho boas novidades para te contar. Me conta, Andréia, adoro novidade. Rosidalva, quanto mais eu estudo o método científico, mais eu gosto, estou me libertando. A Rosidalva tem feito uns testes que eu tô apaixonada. A Rosidalva tá provando por A mais B, que ó, saia da caixinha, é o caminho, né? Afinal estivemos, né? Sim, não tenho dúvida, sim, Pois é. Olá, Eliana chegando. Então, eu vou só responder aqui uma da Márcia. E se surgir mais alguma aqui, eu respondo mais uma e depois a gente conversa na quinta-feira. Márcia. Com mechas, sem descolorir, poderia aplicar um 9 com a X de 30 e conseguir clarear? A coloração, então, Márcia, assim, ó, quem clareia é a coloração, certo? Não é o AX. Aí você vai aplicar um 9. Pode clarear? Vai clarear. Se você tem um 4 e você aplicar um 9, como eu falei ali para Elisa, naquele exemplo, você vai clarear. Tem um 5, aplicar um 9, vai clarear. Mas quanto vai clarear? Até onde que vai clarear? E aqui você não traz qual o desejo. Se o desejo for um 9, não vai chegar. É o mesmo caso, volta depois, se você chegou, se você chegar depois. Quem chegou agora, eu vou deixar gravada essa aula, volta que tem informações importantíssimas nesse conteúdo, dessas respostas que eu trouxe hoje aqui para as meninas, tá? É muita coisa de tic-tic, vira chave. E dentro disso, 9, com mechas, sem descolorir, poderia aplicar um 9 com a X de 30, conseguiria clarear? Depende do que você quer. Se você quer chegar no 9, você não chega partindo de um 4, de um 5, de um 6, aplicar um 9, você não chega no 9. Cálculo cromométrico, quando tem cabelo, se você quer clarear, quer dizer que você está me trazendo que existe cabelo melânico. Você tem que, dentro disso, fazer o quê? Usar do cálculo cromométrico que eu falei.
E aí depende também aonde que você quer. Se não é no 9, se você quer chegar numa altura de um morena iluminada, até pode. Mas aí também tem direcionamentos de cor que depois tem que se fazer. Então não tem como eu te dar uma resposta mais precisa se eu não tenho aqui qual é o natural dessa cliente e exatamente o que quer da entrega de resultados. Mas se for 9, ó, X30, clarear em melânico que tem ali uma altura de 4, de 5, até de 6, com a X30, não vai chegar no 9, tá, querida? Já te digo isso de antemão. Era o que eu podia te responder dentro desse cenário. Qualquer coisa, deixa outra pergunta com mais detalhes bem específicos para caixinha. Abre ali de novo para a caixinha, que daí eu respondo na quinta-feira agora, 19 horas. Estarei novamente com vocês, ok? Gente, de qualquer modo, na passada por aqui numa segunda, nas minhas férias, mas eu adoro estar com vocês. Eu só tenho a agradecer pela atenção, pelas perguntas. Quem deixou pergunta na caixinha, quem não deixou e está aqui e não teve oportunidade, ou vier depois assistir, que tem bastante gente que assiste depois, que for assistir depois e tiver alguma pergunta específica, a caixinha fica até amanhã de manhã aberta, vai lá e deixa a pergunta lá, tá? Alguma agora bem pontual, que daí eu respondo mais uma. E aí, só para recapitular, Márcia, qualquer coisa, complementa tua lá, que eu respondo na quinta, essa. E aí você deixou uma outra aí, respondo junto com uma da Joselma. Elisa, querida, eu amo você também. Essa prof é melhor. Não, eu sou uma entre muitos professores que tem por aí. E adoro poder compartilhar informações com vocês. E amo estar aqui com vocês, tá? Top, libera tudo lá, tô que tô. Calma, Dênia. Módulos por módulos, tá? A gente não libera tudo de uma vez para não bugar. E para quê? Para ser estudado, assim, um combo num primeiro momento, mas a liberação é rápida. Em questão aí de 30 dias, você tem acesso a tudo, porque você viu que é muita coisa, e nesse tudo, com o que tu já tem acesso, tu já dá um 360 na tua vida, né, querida? Branco já não é mais mistério para você, querida. Eu vi que você tá lá, enlouquecida. Ninguém tem pergunta, então? Quem tá chegando, que eu tô vendo ainda gente chegando, vai ficar gravada. Só confere depois o conteúdo. Boa noite, Patrícia, tá? Seja bem-vinda. Então, vou deixar gravado, confere aí na sequência. Um beijo grande, até quinta-feira, 19 horas. Fiquem com Deus, tudo de bem, tudo de bom. Deus abençoe. Beijos, tchau, ótima semana.